Olá, seja bem-vindo a mais uma transmissão da Igreja Batista Sião. Que bom ter você conosco. Desligue-se de tudo e evite qualquer distração. Prepare-se, a programação está começando e Deus tem uma palavra ao seu coração. Boa noite, queridos e amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um culto Palavra Viva. Eu quero convidar você neste momento a se acomodar, seja aí na sua casa, seja na companhia de alguém, ou talvez você esteja até se dirigindo para casa, ouvindo pelo telefone, pelo iPhone, esta mensagem. Quero convidar você a, neste momento, fechar os olhos e pedir ao Espírito Santo para que esta palavra encontre lugar muito especial ao seu coração. Quero te convidar também, se possível, você convide uma ou duas, três pessoas do seu relacionamento para ouvir esta palavra, para acompanhar esta palavra. Eu tenho certeza que ela pode fazer muita diferença na sua vida, na vida daqueles que você convive e se relaciona. Mas antes de tudo, eu quero orar por você, orar por nós, orar para que esta palavra incendeie os nossos corações, nos conforte e nos confronte também. Feche os olhos, se você puder, e nos acompanhe nesta oração. Pai de amor e graça, louvado, exaltado, glorificado seja teu santo nome pelo privilégio que o Senhor me concede, mais uma vez, poder compartilhar uma porção das Sagradas Escrituras. Pai, eu oro neste momento por aqueles que estão nos acompanhando. Oro ainda, ó Deus, por aqueles que ouvirão, verão esta palavra numa outra ocasião. Que ela possa, ó Deus, ser semente boa, lançada em terreno fértil. Que esta palavra frutifique, dê frutos para a glória bendita do teu santo nome. Nós repreendemos na autoridade do sangue de Jesus toda investida do inferno com as aves malignas para roubar esta semente que será lançada aos corações dos que agora ouvem e ouvirão. Pai, que ela possa frutificar para a glória bendita do teu santo nome. Que todo pensamento seja levado cativo à obediência a Jesus. É a nossa oração que a fazemos no nome que está posto sobre todo nome, o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Antes de ler o texto que servirá de base para nossa reflexão, meditação, estudo nesta noite de quinta-feira, eu quero convidar você para agenda aí no teu bloco de anotações, no teu celular, na geladeira. Anota aí, dia 11 e 12 de dezembro, nós estaremos celebrando 60 anos de organização da nossa amada Igreja Batista Sião. E eu queria convidar para você estar conosco. No sábado, dia 11, eu estarei abrindo a série de conferências. No domingo pela manhã estaremos aqui recebendo o doutor, pastor, professor, reitor do seminário CEBI. Ele estará pregando aqui na nossa igreja domingo pela manhã. E à noite nós estaremos tendo aqui a honra de receber o pastor Écio, pastor da igreja do Lago Norte. Então você se junte a nós nesta grande celebração dos 60 anos de organização da nossa igreja. Aproveite e compartilhe o post, que já está sendo divulgado pelas redes sociais da nossa igreja, pelas minhas redes, por muitos irmãos que estão, inclusive, colocando em suas redes sociais também. Mas, acima de tudo, eu queria contar com você aqui na nossa igreja. Já estamos aqui com a capacidade
aumentada pelo decreto do governador, de modo que será muito bom, né, cultuar o Senhor na sua companhia. Isso posto, abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Gênesis capítulo 47, eu quero ler com vocês os versos 8, 9, 27 e 28. O texto sagrado diz assim: perguntou o Faraó a Jacó: quantos são os dias dos anos da tua vida? Jacó lhe respondeu: os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Agora note o que diz Jacó ao Faraó: poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. Verso 27 e 28 dizem assim: assim habitou Israel, Jacó, na terra do Egito, na terra de Gósen. Nela tomaram possessão e foram fecundos, e muito se multiplicaram. Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó, os anos da sua vida, foram 147. Eu quero tratar com vocês nesta noite sobre o tema: não desperdice a sua vida. Não desperdice a sua vida. Aos 130 anos, Jacó diz que os seus anos foram poucos e maus. O que leva alguém a dizer, aos 130 anos, que os seus dias foram poucos e maus? Um escritor francês chamado Jean de La Bruyère disse o seguinte: a maioria dos homens emprega a primeira metade de sua vida a tornar a segunda metade miserável. Jacó não está sozinho. Você deve conhecer pessoas que estão passando pela vida sem experimentar as alegrias da vida. É possível que você conheça alguém que está literalmente desperdiçando a sua vida. Mas olhando para Jacó, o neto de Abraão, o filho da promessa, Isaque, que leva este moço a dizer: os meus dias são poucos e maus. 130 anos, poucos e maus. Olhando para a saga de Jacó, evidentemente que eu não tenho a menor pretensão de exaurir e de expor todas as razões as quais levaram Jacó a dizer aos 130 anos que seus dias eram poucos e maus. Mas eu quero elencar algumas das razões pelas quais levaram Jacó a dizer esta frase, a anunciar a Faraó que seus dias eram poucos e maus. Primeira coisa que levou certamente Jacó a enxergar a sua vida como um desperdício. Lá em Gênesis capítulo 25, verso de número 23, quando Rebeca toma conhecimento de que será mãe, o Senhor diz assim: o mais velho servirá ao mais moço. Já no ventre de Rebeca, o Senhor havia dito que Jacó haveria
de estar à frente, que o seu irmão, o mais velho, serviria o mais moço. Lembrando que Deus interveio, Rebeca, que era estéril, o Senhor abre-lhe a madre e então ela dá à luz. Portanto, Jacó é fruto de um milagre. Mas o que eu quero dizer para você nesse primeiro momento é que a vida de alguém pode se tornar miserável quando quando alguém deixa de acreditar nas promessas de Deus e mais, quando nós queremos dar uma ajudinha para Deus realizar os seus planos nas nossas vidas. É exatamente isso que vai acontecer. Deus havia dito para a mãe de Jacó: ele reinará, o mais velho servirá ao mais moço. Só que Rebeca não se contenta, ela quer dar uma ajuda, e você conhece muito bem a história, porque Rebeca vai chamar o seu filho e, mancomunado com ele, vai elaborar um plano e vai levar Jacó a se disfarçar de seu irmão Esaú. Vai pegar uma roupa do irmão, vai pegar um pelo de bode de cabra, vai colar sobre os seus braços e peito, porque seu irmão era peludo, o cheiro era de Esaú, a comida era parecida com a de Esaú, as roupas eram de Esaú, mas era Jacó. E aqui está, amados irmãos, quando nós queremos antecipar promessas de Deus para nós, quando nós duvidamos da promessa de Deus nas nossas vidas, ou ainda, quando nós queremos dar uma ajudinha para que Deus realize os seus planos e seus projetos em nós, nós podemos estar dando um passo terrível para desperdiçar a nossa vida. Não queira dar uma mãozinha para Deus. A vovó de Jacó bem poderia ter dito estas mesmas palavras que Jacó disse a Faraó: poucos e maus foram os meus dias. Vocês lembram o que Sara faz? Sara, que também recebeu uma promessa de Deus de que seria mãe, entretanto ela quer dar uma mãozinha para Deus e entrega para o seu marido se deitar uma serva egípcia, uma mulher chamada Agar, e você sabe muito bem o que aconteceu deste relacionamento. Surge Ismael, há uma guerra familiar, há uma separação com reflexos até hoje. Amados irmãos, em nome de Jesus, acredite no que eu estou lhe dizendo à luz da palavra de Deus. Se você não acreditar no que Deus te prometeu, se você quiser dar uma ajudinha nos projetos de Deus para a sua vida, ou quando você quiser antecipar o que Deus, e só Ele sabe o momento certo de executar nas nossas vidas, você pode estar dando um passo para desperdiçar, para tornar a segunda parte da sua vida extremamente miserável. Em nome de Jesus, acredite no que disse o salmista, no Salmo 31, verso 15: o meu futuro está nas mãos do Senhor. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Acredite, você não precisa dar ajuda ao Senhor, Ele é soberano, Ele sabe o que faz, Ele não erra. Rebeca quis antecipar o projeto de Deus, Rebeca e Jacó quiseram dar uma ajudinha para Deus, e isso lhes custou, tanto para a mãe como para o filho, um preço caríssimo. Mas há uma outra coisa que levou Jacó a viver a segunda metade da sua vida de maneira miserável. E aqui nós vamos ver também no contexto da saga de Jacó. O que leva alguém a desperdiçar a vida? Segunda coisa, quando nós postergamos, quando nós adiamos reconciliação
com as pessoas da família as quais amamos. Você sabe muito bem que depois que Esaú se sente enganado por Jacó, ele passa a odiá-lo e desejar matá-lo. A sua mãe fica sabendo, conversa com o pai e todos entram em acordo de que Jacó tem que ir embora. Tem que ir embora. 20 longos anos vão se passar. Você conhece muito bem a história. Gênesis 31, 38 mostra, claramente, está registrado, que foram 20 anos que se passaram. 14 anos que Jacó lutou pela sua esposa e que também, 6 anos depois, ainda eles estavam lá com Labão, na terra de Padã Arã. 20 anos se passaram. 20 anos em que Jacó havia brigado, ou pelo menos instigado seu irmão a odiá-lo. Eu quero lhe dizer uma coisa. Alguém pode viver 100 anos ou até 130 anos, mas se não houver perdão, se não houver reconciliação na família, se postergar reconciliação, os dias se tornarão muito maus. Talvez por isso, e certamente foi o que levou Jacó a dizer a Faraó: os meus dias foram poucos e maus, só que são 130 anos. 130 anos, o perdão é libertador, amados irmãos. Foi Jesus quem disse: perdoem e serão perdoados. Lucas 6:37. Jacó viveu com seu pai, olha que coisa interessante, depois você confere. Jacó viveu com o seu pai mais 60 anos depois que ele retorna de Padã Arã. Você sabe muito bem da história. Lá em Gênesis capítulo 35, no verso de número 28, é dito que, literalmente, Jacó vive mais 60 anos com o seu pai, mas não há registro nenhum registro de que Jacó tenha tido uma reconciliação sincera com o seu pai. Isso é interessante, Porque se nós voltarmos lá no capítulo 35, capítulo 35, no verso 28, você pode voltar aí na sua Bíblia, olha o que é dito aqui com relação ao tempo. Capítulo 35, no verso de número 28, as páginas aqui estão presas por conta do frio, Estamos aqui num período chuvoso em Brasília. Capítulo 35, no verso 28, olha o que diz o texto sagrado: foram os dias de Isaque 180 anos. Agora, note bem que quando Jacó sai de perto do seu pai, ele tem 40 anos. 40 anos. Quando ele volta, ele já está com 60 anos. O seu pai, quando ele retorna, está com 120 anos e morre aos 180 anos. Portanto, Jacó convive ainda com o pai, depois de tudo, por longos 60 anos. Mas não há nenhum registro de que a relação de pai e filho tenha se acertado. Durante 20 anos, Jacó também postergou uma reconciliação com seu irmão, o que vai acontecer lá no Val de Jaboque, depois do Val de Jaboque. E aqui, amados irmãos, nós entendemos o porquê Jacó vai dizer para Faraó: poucos e maus foram os dias da minha vida, quando nós não nos reconciliamos com quem nós amamos. Escute aqui, filho, eu não sei como é que está a tua relação com teu pai,
Olha aqui, mamãe, eu não sei como é que está a tua relação com a tua filha e teu filho, mas de uma coisa eu sei: quanto mais a reconciliação for postergada, mais miserável será a segunda parte da sua, da minha, das nossas vidas. É o que vai acontecer com Jacó. O cara diz aos 130 anos: poucos e maus foram os meus dias. Por quê? Porque a relação com o pai nunca foi a mesma. Porque ele postergou reconciliar-se com seu irmão por 20 anos. Terceira coisa que levou certamente Jacó a dizer que a sua vida era miserável, eram poucos e maus os seus dias, é porque ele não tratou dores do passado, traumas do passado e pior, reproduziu esses traumas na sua própria família, na sua própria vida. Onde é que está isso, pastor? Você deve lembrar muito bem, lá em Gênesis capítulo 25, no verso 28, é dito textualmente: Isaque amava mais a Esaú. Jacó passou a vida inteira convivendo com preferências dentro do lar. Isso é mortal para qualquer um. A vida inteira Jacó soube que o pai amava mais a Esaú do que a ele. Acontece que isso não foi tratado na vida de Jacó. E o que vai acontecer? Jacó vai ter 12 filhos. Vai ter 2 mulheres, fora as outras 2 concubinas que geraram filhos para ele. Mas é dito lá que ele amava mais uma do que a outra. É dito que Jacó amava mais 2 dos seus filhos do que os outros 10. Amava mais a José e a Benjamim do que os outros 10. Deixa eu lhe dizer uma coisa: quando nós não tratamos devidamente os traumas vividos dentro de casa, com pai, com mãe, com irmãos, além disso nos matar por dentro, nós vamos reproduzir este modelo falido. É isso que vai acontecer. Jacó vai fazer a mesma coisa que ele mais odiava. Ele vai preferir filhos. Isso é terrível, amados irmãos, porque nós vamos ver agora um Jacó que não tratou as feridas do passado, reproduzindo com um grau mais elevado as mesmas feridas, os mesmos traumas. Na casa dele só ele sofreu. Eram 2 filhos. Só que na casa dele eram 12, fora as esposas. 10 viveram a mesma angústia e desespero de saber que o pai amava mais a 2 filhos do que a 10. Talvez por isso também Jacó diz para Faraó: poucos e maus foram os dias das minhas peregrinações. 130 anos. Mas você vai ver uma coisa interessante, que isso não é só no caso de Jacó. Você vai ver isso em várias personagens bíblicas. Querem ver um exemplo? Salomão é fruto de um relacionamento que ele sabia que foi adúltero. O fruto do adultério, o menino morreu, como você sabe. Mas Salomão, ele sabe a história da sua mãe e do seu pai. O que vai acontecer com Salomão? Que sabia que sua mãe tinha sido uma adúltera, que seu pai era um adúltero, e que talvez essas questões nunca foram tratadas. A Bíblia diz que Salomão vai ter 1000 mulheres.
1000 mulheres. Ele não conseguiu amar de verdade nenhuma. Isso é por acaso, amados irmãos? Não é. Porque quando as feridas do passado não são tratadas, curadas, lançadas aos pés do Senhor, a tendência é que isso traga consequências seríssimas para a alma, para os sentimentos, para os relacionamentos, e o pior, isso vai ser reproduzido. Mas há, amados irmãos, uma quarta causa que levou Jacó a dizer para Faraó: poucos e maus são os dias das minhas peregrinações. Você vai ver, amados irmãos, que Jacó vai ter uma experiência com Jesus muito, muito tarde. Agora note só, o cara é neto do pai da fé, Abraão. O cara é filho do filho da promessa. Isaac é um exemplo de homem de Deus. Espera uma mulher aos 40 anos. Um homem que meditava, um homem puro. Ele sabia a história do seu avô. Nasceu num lar evangélico. Jacó nasceu literalmente num lar evangélico. Mas se você observar, deixa eu lhe mostrar aqui alguns versículos. Lá no capítulo 26, verso 34, é dito que quando Esaú se sente enganado por Jacó, para se vingar do pai e da mãe, ele casa com 2 mulheres hetéias, para que se tornaram amargura de alma para os pais. E diz o texto, Gênesis capítulo 26, 34, que Esaú tinha 40 anos. Eles são gêmeos. Ora, se Esaú tinha 40 anos, Jacó tinha 40 anos, quando saiu de casa. Ficou 20 anos em Padã Arã. Agora ele é um senhor sessentão, e ele está voltando para casa. E é nesse retorno, depois de 20 anos, e agora aos 60 anos, que Jacó vai ter uma experiência com Deus verdadeira, lá no Val de Jaboque, capítulo 32 do livro de Gênesis, onde ele vai dizer claramente: eu vi Deus. Deus o toca, ele vai andar manquejando para o resto da vida. O seu nome vai ser mudado de Jacó para Israel, príncipe de Deus, aquele que lutou com Deus e venceu. O que eu quero dizer com isso? Jacó deixou para ter uma experiência com o Senhor aos 60 anos. Olhando para a igreja todos os domingos, em todas as programações, eu estou vendo o filme novamente sendo passado. Filhos que nasceram em lares cujos pais são santos, amam a Jesus, mas estão deixando o tempo passar. Ah, não, tem muita coisa para curtir. Eu vou aceitar Jesus quando eu tiver com 60 anos. E agora Jacó está com 130 e dizendo para Faraó: poucos e maus foram os meus dias. Jacó, amados irmãos, neto de um avô santo, o filho da promessa, mas deixa para ter uma experiência com Jesus quase na metade da sua vida. Em nome de Jesus, não deixe para ter uma experiência com esse Cristo, não deixe para ter uma experiência com o Senhor, quando você já for um velho e não puder mais servir ao Senhor. Você certamente conhece gente que talvez já esteja repetindo
os mesmos erros de Jacó, estão querendo dar jeitinho na vida, antecipar projetos de Deus, ajudar Deus, ou talvez não estão acreditando mais nas promessas de Deus. É possível que você saiba que dentro de casa a coisa está feia, você está de mal com seu pai, da sua mãe, há preferência, mas ninguém tem coragem de assumir que precisa haver confronto, reconciliação. O tempo não ajuda. 20 anos se passaram para se reconciliar, no caso com o irmão, e depois 80 anos se passaram para se reconciliar com o pai, e não há registro desta reconciliação com o pai. É dito sim que Jacó e Esaú enterraram o pai Isaac, mas não há registros de afetividade, de bons relacionamentos, mesmo depois que Jacó tem uma experiência com o Senhor no Val de Jaboque. Não deixe para ter uma experiência com Jesus ao final da vida, na metade da vida. Trate as dores do passado de maneira realista, não fuja. Não diga que você não sofreu com o que seu pai fez ou não fez, com o que sua mãe fez ou não fez. Trate isso enquanto há tempo, porque senão você vai sofrer e vai fazer gente sofrer, inclusive sua esposa, os seus filhos lá na frente. O modelo vai ser reprisado, vai ser reproduzido. Eu quero, amados irmãos, muito rapidamente, marchando aqui para a conclusão, trazer algumas considerações finais, dentro disso que eu já comentei com vocês, mas tornando de maneira mais prática as aplicações. Primeiro, quando Jacó olha em retrospectiva a sua vida, ele está com 130 anos. Quando ele olha em retrospectiva, ele diz: poucos e maus foram os dias da minha peregrinação. Com o pai, note bem, com quantos anos Isaac morreu? 180 anos. 180 anos de distanciamento com o pai. Muitas mágoas não foram tratadas. Com o irmão, ódios e distanciamentos. Agora note uma coisa que eu ainda não fiz menção. A pessoa que mais amava Jacó e que ele mais amava era a sua mãe. Porque diz lá em Gênesis 25 que Rebeca amava a Jacó. A mãe amava mais a Jacó do que o seu irmão Esaú. Capítulo 25, né? Eu talvez tenha mencionado Raquel e Rebeca de maneira trocada aqui. Deixa eu só, né, me refazer aqui, né? Fazer a minha fala, né? Capítulo 25, nos versos de número 27. Cresceram os meninos, Esaú saiu perito caçador, homem do campo, Jacó, porém, homem pacato, habitava em tenda. Isaac amava a Esaú porque saboreava de sua casa. Rebeca, porém, amava a Jacó. Portanto, amados irmãos, o que nós estamos vendo é que a pessoa que mais amava Jacó, sua mãe Rebeca, depois que ele sai de casa, 20 anos se passaram. Quando ele voltou, ela já tinha morrido. Ela já tinha morrido. O que nós estamos vendo aqui, amados irmãos? A vida de alguém pode se tornar miserável quando a gente perde as pessoas que nós amamos por atitudes, por fazermos aquilo que Deus não nos autorizou a fazer. Pai
irmão e irmã. Com o pai, 180 anos de distanciamento. Com o irmão, mesmo depois que eles se reconciliam, lá no capítulo 33, depois não há mais menção de relacionamento fraternal entre Esaú e Jacó. E a mãe, nunca mais Jacó a viu. Eis aqui, amados irmãos, uma advertência, uma lição direta para os nossos corações. Em nome de Jesus, acredite, quando nós estamos desperdiçando a nossa vida, as pessoas que nós mais amamos sofrem e talvez nós não possamos mais usufruir do amor delas, como foi o caso de Jacó. É possível que pessoas que nós amamos vivam de maneira distante. Jacó certamente amava o seu pai, mas a distância nunca os aproximou. E a distância mais dolorida não é a geográfica. A distância mais dolorida, mais dolorosa, é a distância do coração. Durante toda a sua vida, Abraão viveu como estrangeiro, peregrino em Canaã, e aí você vai ver, né, que a mesma coisa aconteceu com seu filho Isaque, né? E aí a gente vai ver algo interessante, né? Porque o próprio Jacó, né, vai viver uma vida de peregrinação em busca de se encontrar. A vida se torna miserável quando estragamos relacionamentos na família. Não desperdice sua vida, reconcilie-se com sua família, ainda há tempo. Não sabemos quanto tempo nós vamos viver, não sabemos se 130, se 180, se 147, se 60, se 50, se 30. O que nós sabemos é que é possível tornar a segunda parte da nossa vida miserável quando nós incorremos nos mesmos erros de Jacó. Jacó diz: poucos e maus foram os dias da minha peregrinação. Não cometa os mesmos erros de Jacó. Acredite nas promessas do Senhor, espere as promessas se cumprir, não queira dar jeitinhos, se reconcilie enquanto há tempo com as pessoas que você ama, seja seu pai, seu irmão. Não dê tempo ao tempo, porque tempo não resolve coisíssima nenhuma. 180 anos Jacó viveu com o pai, entre distâncias e aproximação, mas os corações nunca se aproximaram. As aproximações com Esaú foram espontâneas, foram sazonais. Nunca houve uma convivência contínua entre eles. Queridos irmãos, finalizando, e eu faço questão que você leia agora o verso 27 do capítulo 47, eu fiz essa leitura. Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen. Nela, note bem, tomaram possessão e foram fecundos, e muito se multiplicaram. Verso 28. Jacó viveu na terra do Egito. A voz falta embargar. Lembram-se que Jacó tinha dito para o faraó, aos 130 anos, poucos e maus são os dias das minhas peregrinações? Agora, no verso 28, Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó, os anos da sua vida, foram 147. Depois que Jacó diz para Faraó, poucos e maus foram os meus dias, ele vai viver 17 anos. Foram os melhores anos da vida
de Jacó, com todos os seus filhos ao redor dele. Todas as rixas foram desfeitas, as reconciliações aconteceram. Jacó abençoa os seus filhos e netos. Os melhores anos da vida de Jacó foram 17. E com isso, amados irmãos, há uma lição muito linda. Certamente, amados irmãos, Deus tem surpresas para nós. Não importa os dias maus que você tenha vivido, ainda que 130, há dias melhores para vir. Talvez os melhores da sua vida. Os melhores anos da vida de Jacó foram 17. Quando ele encontrou-se consigo mesmo. Quando ele se encontrou com os seus filhos. E ali já não havia mais preferências. Os seus traumas agora estavam tratados. Eu quero orar por você. Quero orar pela sua casa. Os melhores anos da vida de Jacó foram 17. De 147, 17 foram os melhores da vida dele. A esperança para você, a esperança para nós. Voltando ao que disse o escritor francês, a maioria dos homens emprega a metade de sua vida a tornar a segunda metade miserável. Você pode romper esse padrão e experimentar dias que você jamais imaginou. Os melhores anos da vida de Jacó foram apenas 17, mas suficientes para ele morrer em paz, vendo seus filhos e netos, não distantes, mas todos ao redor do seu leito, sendo abençoados por ele. Você ainda pode, viver os melhores tempos da sua vida. Só uma última palavra. Jacó teve uma experiência com Jesus aos 60 anos. E aos 130, portanto, 70 anos depois de ter uma experiência com Jesus, ele ainda vai dizer: poucos e maus foram os dias das minhas peregrinações. Uma experiência com Jesus resolve a nossa eternidade. Mas o Senhor quer que nós também resolvamos as questões da alma, do espírito, dos relacionamentos. É possível que você conheça crentes verdadeiros que tiveram uma experiência com Jesus, mas ainda estão vivendo uma vida miserável, porque não perdoaram, não foram perdoados, não se relacionaram com os irmãos, não se relacionaram com os pais. Ainda há barreiras, ainda há traumas, ainda há mágoas. Hoje é a noite e o Senhor quer fazer uma faxina na sua alma para que você experimente os melhores anos da sua vida. Pai de amor e graça, que esta palavra venha frutificar em os nossos corações, de modo, ó Deus, que nós não desperdicemos as nossas vidas. Pai, eu oro neste momento por aqueles, ó Deus, que estão passando por dias difíceis dentro de casa, com problemas de relacionamento. Ó Deus, preferências em casas, na casa, com os pais. Eu oro neste momento, ó Deus, por aqueles que estão desistindo de confiar que Tu tens um plano maravilhoso para eles, e eles estão querendo dar jeitinhos, antecipar, ó Deus, o que o Senhor tem para eles. Pai, eu oro neste momento por aquelas pessoas, ó Deus,
cujos traumas do passado ainda não foram tratados, e isso está sendo reproduzido na família, isso está sendo reproduzido com os filhos, com as esposas. Senhor, em nome de Jesus, trata nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Eu oro neste momento, ó Deus, pela geração de jovens da Igreja Batista Sião, que eles não façam como Jacó, para que tenham uma experiência contigo, ó Deus, só na metade da vida. E os melhores anos das suas vidas sejam entregues para Jesus, sejam entregues a serviço do Reino. Ó Pai, muda a nossa história, e nós possamos, ó Deus bendito, viver um tempo que nos melhores sonhos nossos pareciam impossíveis. Visita-nos com graça. É a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. E agora que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as consolações do Santo Espírito de Deus repousem sobre a Igreja Batista Sião e sobre todos aqueles que ouviram e ouvirão esta palavra hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe, tenham todos uma maravilhosa quinta-feira, um final de semana abençoado e abençoador. Fiquem na paz de Jesus.